Bomba, Congresso tem quatro propostas para frear os desmandos dos semideuses do STF. Vou trazer essas notícias e muito mais. Antes eu peço para você me ajudar nesta causa aqui. O canal tem sofrido retaliação, o canal tem sofrido aqui, não está entregando, né? A plataforma não entrega todas as notificações de todos os vídeos que eu trago. Então eu conto com você, patriota de bem, que quer espalhar a verdade no Brasil, para que o Brasil seja liberto, né, desta corja que está aí. Eu peço a você jogar este vídeo em todos os seus grupos, é claro, deixar o joinha, porque ajuda muito o engajamento aqui do canal, tá? Vamos então para as notícias de hoje, vamos lá. Do tempo de mandato à derrubada de decisões, Congresso tem 4 propostas para frear o STF. Isso aqui é uma matéria interessantíssima que eu conto com você, né, claro, para jogar em todos os seus grupos, em todas as suas redes sociais. As pessoas precisam saber o que está acontecendo aqui. Deixa eu tentar arrumar aqui esse... Aí. Para ajudar a verdade, que a verdade seja difundida, tá? Vamos entender então essa matéria aqui, que mostra o presidente, o atual presidente do STF aqui no meio, né, o Barroso, o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados, né, que estão aí em obstrução neste momento. 4 propostas de emenda à Constituição, 4 PECs, que sugerem desde a fixação de mandatos até a derrubada de decisões do Supremo Tribunal Federal, tramitam atualmente no Congresso Nacional. Por meio delas, parlamentares tentam frear a atuação dos ministros por considerarem que há interferência da Corte em matérias que são de competência do Legislativo. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Não é que o Congresso esteja realmente desafiando o STF, não é isso, tá? Na verdade, este freio que eles querem dar é apenas para decisões monocráticas. Por exemplo, o ministro vai lá, acha por bem pegar uma caneta e dar uma canetada numa lei que deveria ser competência do Congresso. Isso já não vai ter mais se essas PECs forem aprovadas, tá? Provavelmente, se uma delas for aprovada, já é um grande avanço no Brasil. Tomara que as 4 sejam aprovadas, né? A mais avançada delas é a PEC 8 de 2021, de autoria do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos. Foi aprovada na última quarta-feira, em tempo recorde, 40 segundos, pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado Federal. Essa PEC limita decisões monocráticas de ministros de tribunais superiores, além de fixar prazos para pedidos de vistas nas ações. A ofensiva contra o que parlamentares têm chamado de usurpação de competências ganhou fôlego depois que o ministro derrubou o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, que já tinha sido aprovado na Câmara em maio deste ano e no Senado em setembro. A tese previa que a cessão das áreas de indígenas só valeria para terras que já tivessem habitadas pelos indígenas na data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988. Em resposta a esse julgamento, e devido às discussões do STF de temas como descriminalização da interrupção de nascimento de bebês e dos ilícitos, né, a liberação das drogas, deputados e senadores se uniram a diversas frentes parlamentares para protestar contra interferências do STF no Legislativo e pedir aos presidentes das câmaras aos presidentes da Câmara e do Senado que se manifestem em favor do equilíbrio entre os poderes. Tanto um quanto o outro, né, pessoal? Nós sabemos que tanto um quanto o outro tem rabo preso com o STF. Tem aí os seus processos tramitando dentro da Corte Máxima do país. Então, se depender deles, não vai acontecer nada. Mas já é um grande avanço e eu volto a parabenizar aqui, né, os deputados e senadores que se colocaram à disposição, colocaram seus nomes à frente, pessoas que não devem nada ao Supremo Tribunal Federal, que estão fazendo o seu papel dentro da lei, dentro das 4 linhas da Constituição. E nós vamos vencer essa batalha. O Brasil vai vencer essa batalha.
né? Em nome de Jesus, nós vamos vencer dentro das 4 linhas da Constituição. Não é à toa que Bolsonaro sempre pregou isso, tá? Ele sim é a favor da democracia. Não é como eles dizem. Não. Bolsonaro sempre defendeu a democracia e sempre defendeu as 4 linhas, porque senão outra coisa já teria acontecido no Brasil há muito tempo. O movimento incluiu a obstrução de projetos e a pressão pelo avanço de pautas de costumes na agenda das casas, como a proposta de emenda à Constituição para impor limites ao ativismo judicial. Esta matéria aqui eu retirei da Oeste, tá? Da revista Oeste, e foi escrito por Tatiana Azevedo. Então eu peço para você que me ajude a fazer com que este vídeo chegue ao máximo de pessoas, para eles saberem que o Congresso está avançando cada vez mais, a casa vai cair, tá? Eles vão ser freados, porque é assim que funciona. Eles querem passar por cima da lei, com a própria lei, nós, o Brasil de bem, iremos vencer esta batalha. Então vamos para a próxima matéria, que também é interessantíssima. Vamos lá. TSE julga ações de investigação eleitoral contra Bolsonaro e Lula. Olha só que interessante isso aqui. Vamos entender essa matéria então. O plenário do TSE começa a julgar a partir da próxima terça-feira ações sobre irregularidades que teriam sido cometidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Eles já deixaram Bolsonaro inelegível, não sei o que eles estão mexendo mais, apesar que eu sei o que é, né? Continua-se a perseguição para tentar aí tirar o Bolsonaro de vez da jogada, mas é sem nenhuma possibilidade dele voltar ao jogo, é isso que eles querem. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ainda durante a campanha eleitoral do ano passado. As ações foram liberadas para julgamento na semana passada pelo relator, ministro Benedito Gonçalves, que é também corregedor-geral eleitoral. Gonçalves será o primeiro a votar, apresentando seu parecer sobre os casos. Em seguida, terão a oportunidade de falar por igual tempo acusação e defesa, informou a Agência Brasil. Ações contra Bolsonaro. Vamos entender agora quais são as ações de um e de outro, tá? No caso de Bolsonaro, as acusações são de suposto abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, ambos crimes previstos na legislação eleitoral. Na terça, dia 10, serão julgadas 3 ações de investigação judicial eleitoral que pedem a inelegibilidade do ex-presidente. Ou seja, amanhã começa-se o julgamento, outro julgamento de Bolsonaro, né? As ações foram movidas pela coligação Brasil Esperança, quem é? Que apoiou Lula, e pelo PDT, partido do ex-candidato Ciro Gomes. Nelas, a principal acusação é que a utilização do Palácio do Planalto e da Alvorada para a realização de atos de campanha. Os adversários políticos de Bolsonaro alegam que os palácios, que são respectivamente sede do Executivo e residência oficial. Agora eu pergunto para vocês, vamos lá. Lula faz as suas lives falidas, ou fazia, não sei se ele cancelou, onde? Onde que o Lula fazia suas lives para passarinhos? Não é no Alvorada? Não é no gramado do Alvorada? Cadê os processos contra Lula sobre isso aí? Que ninguém pede, ninguém abre. Ninguém pede a inelegibilidade dele. É na nossa cara, né? É chamar a gente de palhaço, né? Perseguição pura. Vamos então para as ações contra o Lula, então. Vamos ver o que eles vão julgar contra o Lula. Na semana seguinte, a partir do dia 17 de outubro, é a vez de Lula ser julgado por suposto uso indevido dos meios de comunicação. As 2 ações foram movidas pela coligação Pelo Bem do Brasil, que apoiou Bolsonaro. No primeiro processo, a acusação é que os então candidatos Lula e Geraldo Alckmin, vice-presidente, promoveram notícias fraudulentas e omitiram do eleitorado informações sobre o caso do triplex. Os advogados de Bolsonaro apontaram que, ao se fazer buscas nos termos como Lula condenado e Lula triplex, os principais resultados seriam conteúdos patrocinados favoráveis ao petista. Na segunda ação, a coligação do Bolsonaro aponta a suposta prática de uso indevido dos meios de comunicação. A acusação sustenta que o então candidato Lula difundiu propaganda eleitoral irregular com o devido apoio de uma das maiores emissoras de televisão do país com amplo alcance, que vocês já devem saber qual que é, né?
né, com o objetivo de atingir de forma massiva os eleitores, além de pedir votos, informou o TSE. E aí eu quero perguntar para você que tá aí na sua casa neste momento ou no seu trabalho assistindo este vídeo, e primeiro pedir para você deixar o like e compartilhar também para ajudar aqui o canal. Perguntar para você qual desses processos eles irão julgar como procedente ou vão condenar: o processo ao Bolsonaro ou o processo ao Lula? Qual vocês acham que eles vão condenar e qual vocês acham que eles vão absolver? Coloca aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Vamos então seguindo para a próxima matéria. Eu estou impedido de passar esse vídeo para frente. Eu não posso postar nas minhas redes, mas eu conto com a sua ajuda neste momento para que a verdade seja dita a várias pessoas, tá bom? Eu conto com vocês. Vamos então para a primeira matéria de hoje. Vamos lá. Urgente. Integrante do GSI relata que ofereceu água a manifestantes em 8 de janeiro. Durante depoimento à CPI do 8 de janeiro da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Major José Eduardo Natali, do Gabinete de Segurança Institucional GSI, relatou que forneceu água aos manifestantes no Palácio do Planalto como estratégia para evitar uma invasão ao gabinete presidencial. Então a desculpa foi essa: nós oferecemos realmente água ali para os manifestantes, mas era somente uma estratégia, era uma estratégia. Ó o Didi, lembra do Didi, ó? Uma estratégia para que eles não invadissem o gabinete presidencial. Natália afirmou: a partir daquele momento, havia entrado em uma situação de gerenciamento de crise. Assim comecei o processo de contenção. Durante os atos de 8 de janeiro, ele era supervisor de segurança presidencial e tinha responsabilidade sobre os prédios do executivo. O major descreveu o cenário caótico. Permaneci no mezanino do terceiro andar quando ouvi um barulho e observei que a porta do corredor em frente ao gabinete presidencial havia sido arrombada. Ao ser confrontado por manifestantes exaltados, Natália contou: respondi que ali não havia nada, somente água. A ação visava acalmar os ânimos e direcioná-los para longe do gabinete real. Em um esforço de acalmar os ânimos, avaliei que deixar que pegassem água era razoável para que a situação não se inflamasse, explicou. Essa versão apresentada à CPI coincide com o depoimento que Natali deu à Polícia Federal em abril. Ele mencionou que durante a invasão sentiu medo por sua vida após os eventos de janeiro. Natali foi afastado do cargo em abril. A CNN exibiu imagens de circuito interno mostrando o general G. Dias, então ministro-chefe, e Natali interagindo amigavelmente com os manifestantes. Até aí tudo bem, né? Ele tem uma justificativa para ter dado água, né, ali. Eu também, eu admito para vocês que se eu tivesse naquela situação ali, eu teria também oferecido alguma coisa, né, alguma ajuda para acalmar os ânimos, certo? O problema é que o G. Dias afirmou que ele não deu água para ninguém, que o G. Dias afirmou que ele não ajudou ninguém. E este rapaz, esse major, está indo na contramão do depoimento de G. Dias. G. Dias se contradiz. Isso é crime e eu não sei ainda por que cargas d'água este sujeito continua solto. Eu não sei por que cargas d'água esse sujeito continua solto, sendo tratado como ex-ministro-chefe do GSI, com todas as pompas de um ótimo trabalho, um ótimo serviço prestado ao Brasil, enquanto velhinhas com a Bíblia debaixo do braço são tratadas como terroristas. O Brasil ainda tem que ser limpo. Tem muita limpeza a ser feita no Brasil, infelizmente. Vamos para a próxima matéria, vamos lá. Polícia Federal investiga se Braga Neto teve participação nos atos de 8 de janeiro. É isso que eu falo para vocês, acabei de falar. Eles, ao invés de estarem preocupados com o desvio de depoimento do G. Dias com este major que eu acabei de ler, eles estão preocupados em culpar bolsonaristas, em culpar o próprio presidente Bolsonaro ou o vice-presidente que era candidato a vice-presidente na chapa
do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal coloca sob investigação a atuação do general Braga Neto em possíveis atos golpistas, com base na delação do tenente-coronel Mauro Cid, validada pelo ministro do STF, carequinha do meu coração. Braga Neto, ex-ministro da Defesa e antigo candidato a vice na chapa com Jair Bolsonaro, teria sido elo entre Bolsonaro e os organizadores das manifestações golpistas, segundo delação. A Polícia Federal tenta rastrear se houve reuniões entre Bolsonaro, Braga Neto e membros das Forças Armadas. Grande parte dessas conversas teriam acontecido no Palácio da Alvorada e registros apontam que Braga Neto encontrou-se com Bolsonaro pelo menos 4 vezes, conforme informações do Globo. Braga Neto afirma ter evitado essas reuniões para não causar constrangimentos. Mauro Cid, em seus depoimentos, também apontou que Bolsonaro discutiu com líderes militares uma possível intervenção para barrar a troca de governo. O tenente-coronel, preso desde 3 de maio e agora colaborador da Justiça, é parte de diversas investigações, incluindo supostas fraudes envolvendo a família Bolsonaro. Em recente depoimento à Polícia Federal, o papel de Cid em conversas entre Bolsonaro e o deputado Carlos Zambelli foi sondado, onde supostamente discutiram planos para invadir o sistema do CNJ e questionar o sistema eleitoral. Essa matéria aqui eu tirei, né, do site Hora Brasília. E aí, para saber se isso tudo é verdade, tem que haver uma investigação, tem que realmente provar, Mauro Cid tem que provar se é que ele delatou isso mesmo, tem que provar todas essas acusações gravíssimas contra o ex-presidente, contra o vice Braga Neto, né, e contra os seus apoiadores. É muito desencontradas as informações, né, mas a verdade vai aparecer, tá? Eu defendo a verdade acima de tudo. Tomara que a verdade apareça, realmente, se tem culpa no cartório, que eles paguem, mas tá muito desencontradas as informações ainda, tem que ter muita averiguação, muita investigação neste caso aí. Eu peço para você deixar o like, compartilhar para que essa matéria chegue a várias pessoas. Vamos seguindo então para as próximas matérias. Vamos lá. Deputado quer criminalizar apoio ao Hamas. Grupo terrorista atacou Israel no sábado, dia 7. Então tá aí. O deputado federal Abílio Brunini propôs nesta segunda-feira, dia 9, um projeto de lei, um PL, que criminaliza o apoio ao Hamas e ao Hezbollah, considerados organizações terroristas pelos Estados Unidos e pela União Europeia. No sábado, dia 7, o Hamas atacou Israel, iniciando uma guerra. Hoje, o país vai para o 3º dia de conflito, que já tirou a vida de 1.200 pessoas. Abre aspas. A manifestação de apoio ao Hamas e ao Hezbollah, por meio de atos públicos, divulgação de materiais, publicações ou qualquer outro meio de comunicação, é considerada crime, informa o projeto de lei. A pena para este crime será de reclusão de 2 a 5 anos e multa, fecha aspas. A proposta pretende ainda classificar os grupos como terroristas. A ideia é ainda que o Brasil interrompa laços com as nações que financiem tais grupos. Conforme o texto, o apoio dado ao Hamas ou a Hezbollah será equiparado ao crime de promoção ao nazi, né, e ao terrorismo. Então, o Abílio agora fez um golaço, tá? Mais um golaço. Eu gosto muito, né, dos vídeos, assisto muitos vídeos dele, dou muita risada, né, com os vídeos dele. Mas agora ele reagiu seriamente, né? Ele foi muito incisivo e muito sério aí na sua proposta de lei. Muito bom, parabenizo, né, o nosso querido Abílio, deputado Abílio, tem feito um trabalho excelente, né? E agora eu vou mostrar um vídeo aqui de outro deputado que está trabalhando muito bem, que é o Maurício Marcon gaúcho. Ele trouxe, tem um vídeo aqui excelente dele, colocando os esquerdistas no lugar deles, no lugar que eles merecem, defensores de terroristas, tá? Então eu vou colocar para vocês assistirem comigo. Vamos lá. Criem vergonha na cara de vocês. Vocês são nojentos, vocês são hipócritas, vocês envergonham todo brasileiro que teve o desprezo
de ouvir a fala de vocês. Bom, nós começamos os trabalhos aqui às 4 da tarde. Agora já se passam das 6 da tarde. Eu ouvi todos os esquerdistas até aqui tentando relativizar o que aconteceu sábado em Israel. Hoje é um dia que envergonha essa Câmara dos Deputados. O dia do MAS. Eles mataram, estupraram. Deixa eu tirar aqui, porque tem algumas palavras que não pode ser. Prenderam em jaulas, mas o mesmo argumento, caro colega Luiz, que Hitler dava para justificar o extermínio de Deus. Mas eles fizeram isso, mas eles fizeram aquilo. Se criam narrativas injustificáveis para normalizar o que aconteceu em Israel no último sábado. Foram mulheres. Não existe justificativa mínima para defender o estupro de um outro ser humano. Qual é a justificativa que se usa para defender que colocaram crianças em vergonha na cara de vocês? Vocês são nojentos, vocês são hipócritas, vocês envergonham todo brasileiro que teve o desprezo de ouvir a fala de vocês. E não foi nenhum nem dois, foram vários relativizando o que aconteceu em Israel. Assim como boa parte da imprensa faz, chamando de grupo, de não sei o que, são terroristas. Terroristas! E nada justifica. Talvez estejam tentando passar pano, como o presidente Lula agora fez, não citando o nome desse grupo terrorista, fazendo uma notinha bem meia boca. Talvez porque ele recebeu os parabéns do Hamas quando foi eleito. E a gente começa a entender algumas coisas quando a gente vê porque o Irã, por exemplo, estacionou um navio aqui e foi muito bem recebido. Quando o Irã entrou nos BRICS para usar também do nosso dinheiro para financiar indiretamente esses terroristas. A imprensa agora prepara a narrativa, porque logo haverão ataques de retaliação de Israel, e como esses terroristas usam crianças e mulheres humanos, eles estão loucos para esperar algumas imagens para dizer, viram? Mas vocês deveriam ter condenado também os outros. E assim vai. A narrativa está pronta. Logo se inverterá e culparão Israel pelo que aconteceu, como já aconteceu aqui. É uma vergonha o que a gente viu hoje. Fica aqui o meu repúdio e a minha vergonha pelo que eu vi. É inaceitável que qualquer ser humano minimamente educado, com um pingo de alma dentro de si, ache normal e relativize o que aconteceu em Israel no último sábado. Obrigado, senhor presidente. Ótimo. Ótimos comentários do Marcon. Merece, né, o seu like. Se você acha justo deixar o like, deixa o like aí. Compartilha muito esse vídeo, me ajuda. Como eu disse no começo desse vídeo aqui, eu estou impossibilitado de jogar nas minhas redes sociais, mas você pode fazer esse trabalho de formiguinha, esse trabalho de jornalismo, tá? Jogar estes vídeos, difundir as informações que eu trago aqui, são informações filtradas. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo aqui. Peço para você também que, se você puder, o que Deus tocar no seu coração, doe um Pix aqui, tá? Para a equipe do canal Direita no Brasil. Pix na tela, aí QR Code, ou a chave Pix é pixdireitanobrasil@gmail.com. pixdireitanobrasil@gmail.com é a chave Pix aqui do canal. Senador, autor da PEC que fixa mandato de ministros, afirma: não existe Supremo acima de tudo e de todos. Nas últimas semanas, o Congresso Nacional, com destaque para o Senado Federal, deu início a uma ofensiva contra o Supremo, com a apresentação das PECs que propõem, por exemplo, fixar mandatos de 8 a 16 anos para ministros da Corte, impedir a recondução e estabelecer idade mínima de 50 anos para os indicados. Entre as propostas, uma das matérias que volta ao debate é a PEC 16 de 2019, de autoria do senador Plínio Valério, e que estabelece período de 8 anos, não renováveis, para a manutenção dos ministros do STF, e limita o prazo para indicação e sabatina dos escolhidos. As informações são da Jovem Pan News. O texto impulsiona o debate entre parlamentares e causa um mal-estar entre membros das instituições, incluindo declarações de ministros condenando as propostas e senadores acusando os magistrados de exageros. Ainda que seja polêmico, Valério nega que o objetivo da PEC seja revanchismo
e refuta a hipótese de nova crise entre os poderes. Abre aspas. Eles enxergaram, agora eles escancararam e colocaram na cara dos brasileiros que eles estão legislando. Então é hora de uma resposta. Agora não é um movimento de ofensiva. O Supremo não é Supremo. É só pelo nome, mas não existe Supremo acima de tudo e de todos. Tanto é que a Constituição diz que os senadores podem caçar ministros, fecha aspas. Esta fala dele aqui foi maravilhosa. Isso aqui precisava eu fazer um quadro e colocar na parede. Olha só que maravilha. Vou até ler de novo para vocês verem. O Supremo não é Supremo. É só, ó, vou até frisar aqui, ó. O Supremo não é Supremo. É só pelo nome. Mas não existe Supremo acima de tudo e de todos. Tanto é que a Constituição diz que os senadores podem caçar os ministros. Que maravilha, que maravilha. Afirma em entrevista ao site da Jovem Pan. Autor da proposta, o tucano admite, no entanto, que o texto não tem votos necessários para uma aprovação imediata. Poderíamos, esse aqui é ele falando, né? Entre aspas. Poderíamos aprovar a toque de caixa, mas não vejo essa disposição para aprovar. Até porque nós sabemos que tem muitos parlamentares que têm um rabo presíssimo com o STF. Completou. Confira os principais trechos da entrevista. E aí tem a entrevista da Jovem Pan, que é extensa, eu não vou prender vocês aqui. Eu só peço que vocês deixem o like para me ajudar e compartilhem esse vídeo em todas as suas redes sociais, porque as pessoas precisam saber que existem parlamentares que estão trabalhando pelo nosso país. Apesar do Plínio Valério ser um tucano, ser do PSDB, ele está fazendo o papel de verdadeiro senador da República, que é o que nós queríamos de todos, da maioria dos senadores que estão sentados lá nas cadeiras que eles foram escolhidos para sentar. Né? Nós queríamos que todos os senadores, a maioria pelo menos deles, pudesse fazer esse trabalho que o Plínio Valério está fazendo e que outros senadores e deputados estão fazendo. Só espero que os presidentes das casas coloquem em pauta essas PECs, para que a gente possa ver um futuro melhor para o nosso país, né? Um futuro melhor para a nossa nação. E falar em nação, vamos então para as notícias do mundo, mais precisamente notícias aí do conflito de Israel com o Hamas, ou do Hamas com Israel, porque foi eles que começaram. Vamos lá. Grave. Governo Lula recebeu apoiador do Hamas dias antes dos ataques terroristas contra Israel. Tá aí, né, a foto do ministro de Lula, o Padilha, ministro de Relações Exteriores. E olha só, esse aqui é o apoiador, né, do Hamas que ele recebeu há pouco tempo. Aqui vocês podem ver que tem um livro escrito da Palestina, né, nas mãos do ministro de Lula. Lembrando que a Palestina tá, sim, um estado e que não tem nada a ver, tá, com essa briga. Não vamos generalizar a Palestina em si, mas um pequeno grupo terrorista está atacando o terror lá em Israel, tá? Então não vamos misturar as coisas. São grupos terroristas que querem afundar Israel. Esta é a realidade, tá? Dias antes do atentado, surpresa contra Israel, o ministro de Relações Institucionais do governo Lula, Alexandre Padilha, recebeu um apoiador do Hamas, Said Tenório, no Palácio do Planalto, junto com outros representantes dos palestinos. A visita foi fotografada e publicada por Said, que é vice-presidente do Instituto Brasil-Palestina, em suas redes sociais. Na foto, o ministro de Lula aparece ao lado de Said e de mais uma pessoa segurando o livro Palestina, do mito da Terra Prometida à Terra da Resistência, escrito pelo ativista. Após a explosão do conflito, Said fez uma série de manifestações pró-Palestina e pró-Hamas nas redes sociais. Em uma das postagens, o ativista publicou uma foto do massacre de jovens pelo Hamas na festa de música eletrônica perto da fronteira com Gaza, né? E aí eu não posso mostrar aqui a publicação dele, porque são imagens fortes, mas o que eu quero dizer para vocês é que foi apenas coincidência. E realmente foi coincidência, tá? Porque se realmente o ministro do Lula soubesse do que iria acontecer, ele não teria tirado essa foto, ele não teria recebido este rapaz
né, e nós temos que saber, nós, né, da direita que buscamos a verdade, tem que saber separar as coisas. Eu acredito que esse encontro aqui foi apenas uma coincidência, tá? Apesar de o governo apoiar o Hamas, né, e ser apoiado pelos mesmos, não acredito que isso aqui tenha algum intuito ou algo a ver com o que aconteceu lá em Israel, tá bom? Então nós temos que saber separar as coisas. Só que aconteceu uma coisa também interessante depois disso, que eu também vou jogar aqui na tela para vocês, porque olha só, o perfil de apoiador do Hamas, que era esse senhor que estava do lado do Padilha, recebido no Planalto por ministro de Lula, sai do ar. Olha só que interessante. E é um pouco estranho isso, né? Porque por que saiu do ar se não tem nada a ver, não tem uma conexão, né? Vamos entender. O perfil no Instagram de Said Tenório, apoiador do Hamas e vice-presidente do Instituto Brasil-Palestina, sai do ar nesta terça-feira, dia 10. Eu imagino que por causa das postagens que eles estavam colocando, tá? Na página havia um post com fotos nas quais Tenório aparece ao lado do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. A publicação ocorreu 2 dias antes dos ataques contra Israel. Abre aspas. Presenteei o ministro com um livro de minha autoria, Palestina, do mito da Terra Prometida, a Terra da Resistência, publicado pela editora Anita Garibaldi e Ibraspal, disse Said. Em nota, a assessoria de Padilha confirmou o encontro, mas limitou-se a dizer que se tratou de uma visita de cortesia. Além disso, observou que o ministro repudiou anteriormente os ataques do Hamas contra Israel. No documento, contudo, não há menção ao ajuntamento radical. O ministro Alexandre Padilha já manifestou publicamente seu repúdio aos atos terroristas ocorridos no último sábado, seu desejo de que a comunidade internacional atue para conter a escalada da violência, afirma a nota. Ministro de Lula tem evitado citar nome Hamas. Desde o início dos ataques contra Israel, ministros de Lula evitaram citar o nome, em nota de repúdio às tiradas de vidas de inocentes por terroristas, tá? Aqui tá a foto novamente do encontro e eu volto a afirmar para vocês. Não acho que tenha nada relacionado, não tem nenhuma relação, mas a página, né, no caso o Instagram do senhor aí foi apagado por causa das postagens, né? Por causa do que ele estava postando, das imagens que ele estava postando. Às vezes o Instagram mesmo foi lá e derrubou, né, a página dele. Acho que foi isso que aconteceu, tá? Então não vamos misturar as coisas. Eu sei, você que tá do outro lado sabe do que essa gente é capaz, essa gente da esquerda que eu falo. Nós sabemos do que eles são capazes, mas nós não podemos espalhar fake, e nós não podemos espalhar histórias da carochinha. Nós não precisamos disso, na verdade. Só com a verdade nós vamos avançar, tá bom? Aí eu vou mostrar outra matéria relacionada para vocês. Vamos lá. Lembrando que o Pix do canal tá na tela, tem aqui o QR Code, aqui embaixo tá pixdireitanobrasil@gmail.com, é a chave Pix aqui do canal para você ajudar aqui a equipe que me ajuda com as matérias, tá bom? O que você sentir no coração, pode fazer a doação que será bem entregue, será bem usada, tá bom? Até para comprar equipamentos melhores aqui para as transmissões de vocês. Então eu conto com a ajuda de vocês neste momento também, deixando o like e compartilhando esse vídeo em todas as suas redes sociais. Vamos lá. Olha só o grupinho de gente boa que vai fazer ato favorecendo aí o grupo terrorista. MST, PT, PSOL, PCdoB organizam manifestação contra Israel em Brasília. É só esse povinho, a galerinha do bem, do amor, né, que gosta dessas pessoas aqui que tiram vidas de bebês. Vocês ficaram sabendo aí, né? Eu não vou nem poder falar muito aqui, mas você já deve ter sabendo o que aconteceu aí. O Movimento Sem Terra convocou nesta terça-feira, dia 10, uma manifestação contra aquilo que definem os crimes do apartheid israelense. A convocação foi publicada na conta do Instagram oficial do MST, em um post onde aparecem os logos do PT Jovem, do PSOL, do PCB, do PCdoB, entre outras siglas de esquerda. Nesta terça, em Brasília, expressaremos nossa solidariedade ao povo palestino. Diversas organizações denunciaram os crimes do apartheid israelense
Convocamos toda a sociedade a se mobilizar terça-feira, dia 10/10. Ou seja, no dia de ontem, às 17 horas, aconteceu, né, esse ato aqui. Meu Deus do céu. No Museu da República de Brasília, Distrito Federal. Palestina Livre era a hashtag que eles estavam usando. Então aqui tá a imagem e aqui tá, né, os logotipos dos participantes deste ato aí. Vocês podem ver que somente, né, partidos de esquerda. É só vocês verem, pessoal, tá muito fácil de escolher o lado certo nisso tudo aqui. É só vocês verem quem tá defendendo os atos terroristas e quem está defendendo Israel. É só vocês escolherem um lado. Nós temos que ficar de um lado. É só vocês escolherem. Pessoas que me seguem aqui provavelmente sabem que eu estou do lado de Israel em tudo, tá? Até porque eu creio em Jesus, eu creio em Deus Todo-Poderoso e eu sei que é o povo escolhido de Deus. É o povo escolhido. Deus adotou o povo de Israel para ele. Então, respeito muito. Amo o povo israelense. De verdade. Mesmo que algumas imagens aparecem de eles cuspindo numa cruz lá que apareceu aí por aí, mas são extremistas. Tudo que é extremista é ruim, né? Mas o povo israelense em si são um povo escolhido de Deus. Nós devemos sim respeitá-los, tá? Primeiro como seres humanos, são seres humanos. Merecem respeito de todos. Do próximo, de todos, tá? Primeiro que são seres humanos. E segundo porque são um povo escolhido. Tá? Não tenho outra palavra para dizer que sempre estaremos do lado certo da história, sempre. É só analisar quem está do lado deles. E aí você sai fora. Só você perceber quem está defendendo os atos terroristas. E aí você sabe que o outro lado é o certo. É assim que funciona. Vamos então para a próxima matéria. No Brasil, manifestação em apoio à Palestina, que aconteceu no dia de ontem lá com o pessoal da esquerda. Em Israel, multidão comparece ao funeral da brasileira que foi tirada sua vida pelo Hamas. Olha só, milhares de pessoas no funeral da brasileira que perdeu a sua vida, uma jovem muito bonita, cheia de vida, que perdeu a sua vida. A morte de estudante universitária brasileira Bruna Valeano, 24 anos, em um ataque, mobilizou milhares no seu funeral. Mesmo tendo apenas a mãe, uma irmã e alguns amigos em Israel, a solidariedade brasileira e israelense se fez presente em massa. A convocação impulsionada pelas redes sociais e grupos de WhatsApp superou as expectativas da família, que temia baixa presença no enterro. Entre os presentes estavam o rabino-chefe de Petah Tikva, Misha Levi, e a ex-ministra da imigração israelense, Penina Tamano-Shata. A jovem inicialmente reportada como desaparecida teve aí a sua morte confirmada pelo Itamaraty nesta terça-feira, né? Vocês veem então como que é. Enquanto a esquerda está aqui pouco se lixando para a vida desses e apoiando terroristas, lá em Israel as pessoas estão se mobilizando para ir no funeral dessa pessoa brasileira, que nem do país era, mas que eles se solidarizaram com a família, que estava desesperada atrás dela, e que receberam a notícia que realmente ela estava entre as pessoas que perderam as suas vidas. Essa família nunca mais vai poder abraçar essa moça, mas a esquerda está preocupada com pessoas que tiram a vida de jovens, de bebês, de crianças, de cachorro. Não sei se vocês viram também um vídeo de um cachorro. Eles tiraram a vida. É impressionante. É só saber o lado que você quer ficar. Só saber o lado. Finalmente, né, o Silvio Almeida, o ministro dos Direitos Humanos do governo Lula, apareceu para falar alguma coisa. Ele estava desaparecido esse tempo todo. Talvez ele estava ali escrevendo seu discurso. O que será que ele estava fazendo nesse meio tempo, hein? Passeando em algum lugar com a família? Não sei. Não sei o que ele estava fazendo. Ele apareceu. Olha só o que ele disse aí. Silvio Almeida rompe silêncio sobre ataques contra Israel, mas não cita
o Hamas. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, rompeu o silêncio nesta terça-feira, dia 10, sobre os ataques do movimento terrorista contra Israel. Almeida, contudo, não citou o nome do grupo extremista. A oposição vinha cobrando dele um posicionamento contundente. Aqui está o tweet, vamos ler o tweet do querido ministro dos Direitos dos Humanos. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania lamenta profundamente tirada de vida de cidadão brasileiro Hanani, vítima dos atentados do dia 7 de outubro em Israel. O Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania manifesta solidariedade à família e aos amigos de Hanani. Lamento profundamente, cidadão brasileiro, tal, vítima dos atentados do dia 7 de outubro em Israel. Mas não citou, né? Não citou quem foi que atacou e quem foi que tirou a vida deles, né? Hamas tira a vida de bebês de Israel. Vocês devem estar sabendo isso aí que aconteceu. Eu não preciso nem trazer aqui, na verdade, a plataforma não gosta disso. Peço para que você deixe o like e compartilhe muito em todas as suas redes sociais para nós desmascararmos essa corja. Essa corja que diz ser a favor do amor, da paz, do amor, da cidadania, da democracia. Todas essas bandeiras eles levantam. Mas eles fazem questão de queimar essas bandeiras quando tem interesses próprios. Essa é a realidade da esquerda. Eu peço para você me ajudar a desmascarar esses aí que defendem monstros. Deixa o like, compartilha muito. Te vejo no próximo vídeo. Tomara que com notícias boas sobre a paz. Deus abençoe você, a sua família, a nossa nação. Todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor, por um mundo melhor, com Jesus no coração. Deus te abençoe.